Salmo de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ilumine agora a nossa mente, o nosso coração, para compreender, ó Deus, a verdade da sua palavra. A sua palavra, ela é sozinha, viva, verdadeira, suficiente. E pedimos que o Senhor me dê a graça de expor a tua palavra com zelo e com fidelidade, para que a igreja ouça a voz do Senhor e tão somente a voz do Senhor. Que o teu povo encontre na sua palavra edificação para a sua vida, esperança, aquelas verdades que só o Senhor, ó Deus, pode trabalhar em nós. Olha para a sua igreja agora, Pai, e nos abençoe pela exposição da sua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu na sua caminhada cristã como se Deus houvesse se esquecido de você? Já sentiu isso? Eu acredito que muitos de nós já nos sentimos assim. E eu, como pastor, como conselheiro bíblico, eu posso testificar para você que não é incomum as pessoas admitirem que às vezes elas estão tão angustiadas, com o coração tão apertado, que a impressão que elas têm é que Deus se afastou delas, que Deus deu as costas para elas. Não é incomum perguntas do tipo: onde está Deus quando a minha vida está desmoronando? Por que Deus me abandonou? Por que eu me sinto sozinho? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? O que eu fiz para receber isso? Essas perguntas não são incomuns. Às vezes nós até não temos coragem de falar em voz alta, e dificilmente muitos de nós teriam coragem de falar isso em voz alta. Até no aconselhamento bíblico é só depois que já estabeleceu uma confiança, alguém tem coragem de admitir essas coisas. Nós às vezes sentimos vergonha de sentir isso, mesmo que seja uma realidade, esse tipo de sentimento. E por que nós temos tanta dificuldade de falar em voz alta esse sentimento? Porque nós somos ensinados, e há uma cultura no Brasil, na igreja brasileira, principalmente entre os neopentecostais, que um bom cristão, ele está sempre com a sua vida abundante. Um bom cristão, ele é sempre vitorioso. Um bom cristão, ele nunca tem problema. Um bom cristão, ele está sempre vivendo bem. Essa é uma falsa mensagem que muitas vezes soa pelos púlpitos afora, mas que está longe de ser bíblica. O Salmo 13 é uma grande prova disso. E a experiência de muitos homens de Deus no passado também pode testificar disso. Charles Haddon Spurgeon, pregador batista, chamado príncipe dos pregadores, viveu no século XIX,
E uma vez ele anunciou do seu púlpito, ele diz: estou sujeito à depressão de espírito tão temeroso, que eu espero que nenhum de vocês nunca cheguem a tais extremos de miséria como me sinto. Isso não era incomum para ele. Mas por que é que Spurgeon sentia isso? Bem, alguns dizem que a depressão de Spurgeon era de fato por causa de problemas de saúde. Ele sofria de gota, marcado por várias inflamações dolorosas nas articulações. Ele também tinha ácido úrico no sangue. E naquela época não havia tratamento para isso. E ele se angustiava e sofria muito com as suas dores. E o próprio Spurgeon diz que às vezes era difícil ter ânimo até para estudar. E olha que ele era um grande estudioso, um grande pregador e um grande escritor. E ele viveu com isso. 10 anos depois, quando ele estava pregando no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, ele disse o seguinte: estou sujeito a muitas tribulações em minha carne, e isso eu sei muito bem, eu que tenho que falar todos os dias comigo, enquanto esforço para encorajar aqueles que são afligidos e desanimados. Minha alma está abatida dentro de mim, e eu sinto como se eu tivesse que morrer e não viver, e eu preciso de suas orações, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu sinto que eu não poderia pregar hoje, a menos que eu pregue de tal forma que encoraje você e a mim mesmo na obra e no labor do Senhor Jesus. Um homem de Deus, mas que Deus permitiu que ele passasse algumas lutas na sua caminhada. Às vezes esse tipo de luta, no caso de Spurgeon, por exemplo, não estou dizendo que é o caso do salmista aqui, e nem é o seu caso, mas pode ser também. Às vezes esse sofrimento tem o propósito de nos humilhar, de nos fazer ficar mais humildes, não depender mais de Deus. Os propósitos a gente não sabe, mas o ponto é que não é incomum, às vezes, o povo de Deus, às vezes, sentir pesar no seu coração. Não é tão incomum como às vezes nós achamos. E saber disso é importante, porque isso nos ajuda a lidar corretamente com isso. Se nós não aprendermos a lidar corretamente com a dor, com a tristeza, com os momentos de depressão que passamos, nós acabamos nos veredando para outro extremo. Hoje em dia, se a pessoa se sente abatida, logo já tem um remédio psiquiátrico para lidar com aquela depressão, como se isso pudesse de fato resolver o problema. Quem toma remédio psiquiátrico sabe que isso não resolve. É um paliativo com consequências, e quem toma sabe disso. É um paliativo com consequências. E como lidar com isso? É lógico que há alguns outros sofrimentos que é questão física, talvez fosse o caso de Spurgeon. Mas a questão é, Spurgeon procurou lidar corretamente, mesmo sofrendo. Ele não deixou de cumprir a sua missão, ele não ficou prostrado, ele admitiu as suas lutas, as suas dificuldades, mas ainda foi reconhecido como príncipe dos pregadores e um dos maiores evangelistas do século XIX. As lutas e as dificuldades nesse mundo amaldiçoado pelo pecado não é incomum. Sejam elas por motivo de enfermidade, sejam elas através de relacionamentos, nós sofremos às vezes porque as pessoas nos fazem sofrer, sejam elas por causa de questões do nosso próprio coração, e sejam elas por questões que nós nem sabemos. Mas a questão é como lidar com isso. E o Salmo 13, ele foi escrito para nos ensinar, primeiro, que não é incomum servos de Deus se sentirem assim, e em segundo lugar, esse Salmo foi escrito para nos ensinar como lidar com isso. Como devemos agir
nos reprimir, ficar calado, angustiado, amargurado? Como devemos agir? Esse salmo é um salmo curto, e as lições dele são bem práticas mesmo. Ele é dividido em 3 partes, tá? São 6 versículos, e são 3 blocos de 2, tá? O primeiro bloco, o salmista, ele vai a Deus com uma série de perguntas. O último bloco, o salmista vai a Deus com esperança. Mas entre o primeiro e o último bloco, o centro do salmo tem o salmista orando, abrindo seu coração para Deus. Entre a angústia e a esperança está a oração. Esse é o centro desse salmo. Mas o salmo todo foi escrito para ser cantado, é o que está escrito aqui, ao mestre de canto. Davi queria que as pessoas aprendessem a lidar com seus sentimentos. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse salmo. Essa é uma realidade de Davi, mas certamente pode ser a sua realidade, você que está aqui hoje. A realidade de muitos cristãos ao longo do tempo, que tem sofrido com tristeza, com angústia, com depressão, com desânimo e com dor. Vamos para os salmos então. A primeira coisa, como que Davi vai até Deus? Primeiro ele vai até Deus com perguntas. Observe que o versículo 1 e 2, há uma série de perguntas, tá? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Observe que por 4 vezes ele pergunta: até quando, até quando, até quando e até quando? Então, esses questionamentos que Davi faz, essa repetição insistente, mostra que havia um problema e um sofrimento que estava durando muito tempo na perspectiva de Davi. Porque o sofrimento é assim. Se você vai a uma festa, e uma festa boa, né? Ela passa rapidamente, voa. Os nossos adolescentes, e por isso que nem estão aqui hoje, estão quebrados, cansados, eles estavam no congresso lá em Lucas do Rio Verde. Eu vi as fotos, tinha 400 e poucos adolescentes. Eu falava para os irmãos, eu fiquei com vontade de estar lá. Falei, rapaz, deve estar bom demais esse negócio aí. E eu lembrei de quando eu era adolescente. E fiz toda a força para o Mateus ir. Primeira vez que ele sai de casa. Eu tenho certeza, vou até perguntar, e vai ser uma das primeiras coisas que eu perguntava para ele. Passou rápido? Porque eu lembro que quando eu ia nesses congressos, eu ia no acampamento da igreja, o último dia era uma frustração. Já chegou o último dia? E às vezes você fica 3 dias lá. Mas é tão bom que passa rápido. Agora, quando você está sofrendo, um dia parece uma semana parece um mês parece um ano. Sofrimento faz com que o tempo alarga. Na perspectiva do salmista, eu não sei quanto tempo Davi estava sofrendo, se era uma semana, se era um mês, se era um ano, ou se era mais tempo. Mas na perspectiva dele, já estava sofrendo demais. Na perspectiva dele, já passou da hora de Deus fazer alguma coisa. Esse até quando é, Senhor, olha, já não estou aguentando mais. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Está difícil, o Senhor não vai ouvir. Mas esse é o nosso sentimento. Não é assim quando você sofre? Parece que aquilo não vai acabar nunca. E isso é pior ainda. Porque se nós tivéssemos uma afirmação de Deus, olha, o seu sofrimento vai durar uma semana, você já acalmava. Beleza. Até sexta-feira, sábado, estou de boa, está resolvido. Mas não é assim. Essa questão de não saber quando vai terminar o sofrimento, causa mais sofrimento ainda.
Essa indefinição de saber causa mais sofrimento ainda. E assim estava a situação de Davi. E meus irmãos, como eu disse, não é incomum o sofrimento na vida do povo de Deus. Você quer ver um exemplo? Elias, profeta Elias. E o que causou o sofrimento ao profeta? Ele sentiu frustração por não entender o plano de Deus. Olha que curioso. Às vezes nós sofremos por não entender o plano de Deus. E eu estou falando de Elias. O profeta Elias é um dos profetas mais famosos na Bíblia. É aquele camarada que não morreu, que Deus levou ele vivo para o céu, numa carruagem de fogo. Aquele camarada que orou, e Deus mandou fogo do céu, e queimou o holocausto, e enxugou toda a água que estava ao redor, porque estava tudo encharcado. Mas esse camarada, depois de ver tantas bênçãos, tantos milagres de Deus, depois dessa grande vitória, ele ficou muito frustrado, porque ele pensou, agora vencemos, agora Acabe e a sua esposa Jezabel vão ser envergonhados, e a bandeira de Deus vai se reerguer em Israel. E não aconteceu isso. O que ele ficou sabendo depois é a notícia que a rainha disse, olha, amanhã ele vai estar morto, igualzinho os profetas que ele mandou matar. E ele sai frustrado, desanimado, estava cansado, estressado, e ele ficou bicudo mesmo, literalmente. E a Bíblia diz que Deus, de forma graciosa, aquele texto é um dos textos mais lindos da Bíblia, do que mostra a paciência de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus quando a gente está chateado. E Deus manda o anjo, lembra da história? Deus manda o anjo para ele, leva comida para ele, deixa ele dormir, é muito bacana, dá comida, Deus pacientemente espera ele dormir, ele dorme, acorda, come de novo, dorme de novo, literalmente come e dorme, ele recupera as suas forças, Deus espera ele recuperar as suas forças, fala, agora vamos conversar, aí manda ele andar um tempo, e aí depois Deus vai conversar com ele, e Deus vai chamar a atenção dele, não, Deus vai ensinar para ele um monte de coisa bacana, e aí Deus depois, finalizando, Deus ainda disse para ele ainda, que ele não ia morrer, e lá atrás, quando ele estava emburrado, chateado com Deus, talvez dizendo, até quando, Senhor? Ele pediu a morte, era melhor morrer do que viver, aí Deus falou assim, eu vou te contar um segredo, você pediu a morte, né? Vou te contar um segredo, você vai para o céu vivo. A gente não entende os planos de Deus, mas quando a gente está sofrendo, está sofrendo, quando a dor vem, ela vem de verdade, e às vezes nós sofremos por entender os planos de Deus, os propósitos de Deus. Às vezes uma mãe pode estar sofrendo, porque não está dormindo de noite, ela não está dormindo de noite porque a bebê chora a noite toda, ela tem que estar a noite toda andando para lá e para cá, e às vezes ela fica, até quando essa criança não vai ficar assim? Quem é mãe e já passou por isso, sabe como que é, os nervos ficam tremendo, isso também às vezes pode trazer sofrimento, é por isso que existe um diagnóstico chamado depressão pós-parto, é lógico que não é só por isso, há outros fatores também, mas a questão é que isso pode lidar com o sofrimento, pode causar sofrimento, as pessoas podem estar lidando, já há um bom tempo, talvez, com a doença, imagina a pessoa lidando com a doença, meses a fio, ou às vezes anos, e ela está já exaurida com aquela enfermidade, ou cuidando de alguém que está enfermo, isso também vai exaurir as nossas forças e os nossos ânimos, e às vezes ela começa a se questionar, até quando, Senhor? Até quando nós vamos viver dessa forma? Às vezes um pai de família está desempregado, precisa pagar as suas contas, ele está
desesperado, já tem muito tempo, e ele não consegue o emprego, e às vezes ele começa a dizer para Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou viver nessa situação, nessa miséria, nessa dificuldade toda? Ou seja, a questão toda é que todos nós, às vezes, podemos passar por sofrimentos fortes, que abala realmente a nossa vida, nos prostra, nos deixa exauridos, cansados, sem força, desanimados. Isso aí não é algo que você, como cristão, está imune. Você pode sentir isso também. E Davi é um grande exemplo disso. E nesse salmo você percebe que em momento algum você vê Davi confessando o pecado, falando de algum pecado. Não há nesse salmo nenhuma indicação de que Davi estava sofrendo por causa de algum pecado que ele havia cometido. Não há. Nós não sabemos ao certo qual era a causa. Há uma suposição, daqui a pouco eu vou falar qual é. Uma suposição, ou mais de uma, dos motivos pelos quais Davi estava sofrendo, mas não é certo. Mas eu entendo que o Espírito Santo deixa essas coisas em aberto, justamente para que esse salmo seja aplicável a qualquer circunstância, porque independente da circunstância, nós podemos às vezes sentir a mesma coisa que Davi estava sentindo. Não é só uma circunstância que às vezes me faz estar como Davi estava, são várias circunstâncias, como eu listei algumas aqui. E Davi então, ele chega até Deus, e por 4 vezes ele pergunta: até quando? E cada um desses questionamentos revela alguma coisa do coração de Davi naquele momento. Agora, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, é que Davi está sendo sincero. Se ele está correto em sentir isso, isso é outra coisa. Porque, meus irmãos, nós temos que ser sinceros com Deus. Deus, ele não é igual a nós. Quando você às vezes é muito sincero com alguém, o que a pessoa faz com você? Fica emburrada com você. Às vezes a pessoa fica chateada com você. Ela deixa de conversar. Nem todo mundo consegue ouvir a verdade nua e crua. Apesar de que devemos aprender a ouvir a verdade nua e crua. Mas nós temos dificuldade com isso. Apesar de que temos que aprender a ouvi-la sim, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade corrige, mas nem sempre nós temos condições de ouvir bem algumas coisas. Agora, Deus não tem problema com isso. Você pode abrir o seu coração para Deus, Deus não vai ficar bicudo com você. Você pode abrir o seu coração para Deus, que Deus aguenta. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: antes que as palavras me cheguem à boca, Deus já as conhece todas. Então não adianta você ficar floreando com Deus, ou dando uma de um santo varão, né? Querendo dar uma de um super crente, sendo que naquele momento você está na miséria mesmo, literalmente, o seu coração está destruído, e você tem que abrir o seu coração para Deus. Tem que falar tudo, abra o seu coração para Deus. E há coisas que você deveria nem falar para as pessoas, só para Deus, porque as pessoas não vão entender talvez algumas coisas, mas Deus não tem esse problema. Como eu disse, eu não estou dizendo que Davi está certo em sentir o que ele estava sentindo, mas é o que ele estava sentindo. Essa é a verdade. Às vezes nós temos vergonha de sentir algumas coisas, às vezes nós temos vergonha de alguns sentimentos que há no nosso coração, mas eles são reais, eles são verdadeiros, e eu preciso chegar diante de Deus e abrir o meu coração, com todas as letras, e Davi faz isso. E a primeira reclamação de Davi reclama porque parece que Deus havia se esquecido dele. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Quando ele diz, até quando, Senhor?
Davi sente como se Deus não se importasse, pelo menos não o suficiente, para prestar atenção e cuidar dele naquele momento. Davi está correto? Não, mas é o que ele sente. Porque a Bíblia diz o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça de alimentar o seu filho, Deus jamais se esquecerá do seu povo. Mas naquele momento Davi sentia assim. Davi, ele reclama, porque ele acha que Deus ocultou o rosto dele. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? E essa questão de ocultar o rosto na Bíblia é um simbolismo de que Deus deixou de abençoar. Quando Deus manifesta o seu rosto, Deus abençoa. Por exemplo, lembra da bênção sacerdotal ou bênção araônica? O sacerdote declarava: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o quê? O rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ou seja, quando Deus manifesta o rosto, a ideia é quando Deus olha para alguém para abençoar. E a reclamação do salmista é: parece que o Senhor não está olhando para mim. Esse era o sentimento que havia no coração dele. Mas o guarda de Israel não dorme. Deus nunca se esquece dos seus, mas esse era o sentimento do salmista naquele momento. Nós às vezes também sentimos assim. Terceiro lugar, Davi tenta sair daquela situação consultando a si mesmo. Observe: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Meus irmãos, relutar dentro da alma significa que Davi estava ali consultando a sua própria alma. Ou seja, sabe aquele momento que você fica ali pensando, questionando: por que está acontecendo isso comigo? E aí você começa a desenterrar, às vezes, pecados do passado, você começa a pensar em coisas que não deveria pensar, e maquinar coisas ruins do seu coração. O ponto de Davi é que ele estava lutando dentro do seu coração, sem entender por que estava acontecendo aquilo, ou por que Deus não estava agindo. Mas ao fazer isso, porque observe, relutar dentro do coração é consultar a mim mesmo, não é consultar a Deus, não é pedir o aconselhamento para alguém, não é sentar com alguém. É por isso que quando nós sofremos, nós precisamos de ser aconselhados. Quando a Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser curado, o que a Bíblia está dizendo? Abra o seu coração, para que alguém possa orar por você, te aconselhar e você ser curado. Quando a Bíblia diz assim, eu devo carregar as cargas uns dos outros, chorar uns com os outros, sofrer com os que sofrem, o que a Bíblia está admitindo é que eu preciso sair de dentro de mim e olhar para fora, para que alguém me ajude. Por que eu preciso disso? É simples. Porque quando eu estou afundado na minha angústia, na minha tristeza, e eu estou consultando aonde? O meu coração, que está todo cheio de amargura, de tristeza e de dor, o que eu vou achar de bom lá dentro? Nada. Ainda logo o meu coração, que a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto. E eu preciso de alguém que não está mergulhado na mesma dor que eu, de alguém que não está sofrendo como eu, para que possa sabiamente, pelas Escrituras, lançar luz no meu sofrimento. Mas Davi estava ali até quando, Senhor? Mas o que ele estava fazendo naquele momento era consultando a si mesmo, o seu próprio coração, o que causou ainda mais tristeza, mais dor, porque nós não conseguimos encontrar a resposta dentro de nós.
Eu sei que é muito comum hoje no mundo as pessoas dizerem: você tem a resposta dentro de você. Isso é mentira de Satanás. Você não tem resposta dentro de você, coisa nenhuma. Olha para dentro de você que você vai encontrar a resposta. Olha para dentro de você que você não vai encontrar nada. A não ser tristeza, dor, medo, dúvida, questionamentos, insegurança, é o que tinha dentro do coração de Davi naquele momento. Principalmente quando você está deprimido, está sofrendo. Em terceiro lugar, Davi, nos seus questionamentos, ele luta com os seus medos. Quando você está sofrendo, algum medo você tem. Olha aqui a parte B do versículo 12: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Que inimigo é esse? Lembra que eu disse, não dá para saber ao certo o contexto desse salmo. Esse inimigo pode ser uma pessoa, mas esses inimigos podem ser também medos do seu coração, medo da morte. Por que isso? Versículo 3, ele vai dizer o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Alguns intérpretes entendem que Davi usa aqui uma metáfora, e esse ilumina-me os olhos se refere à doença. Ele estava doente, é como se dissesse o seguinte: Senhor, me tira dessa situação, porque senão eu vou morrer. Seria essa a ideia. É possível? É possível. E o versículo 4, então, ele está dizendo o seguinte: e se eu morrer, os meus inimigos, aqueles que querem o meu fim, eles vão se regozijar e vão se alegrar. É possível, mas é possível também que esse inimigo seja o inimigo mesmo. Davi era guerreiro, era rei, tinha muitos inimigos. A questão é, havia temores no seu coração. E quando nós sofremos, você pode ter certeza, o nosso coração está cheio de temores. Temor do homem, às vezes, temor do que vão falar de mim, temor do que acham de mim, temor porque eu vou perder o emprego, temor porque eu vou morrer, porque às vezes você está mesmo com uma doença difícil, temor porque alguém da sua família que você ama também está numa doença terminal, temores e temores e temores. E o que Davi faz aqui é escancarar o seu coração. Ele escancara as suas dúvidas, ele escancara os seus medos, os seus questionamentos, a sua impressão acerca de como Deus estava olhando para ele e agindo com ele. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é que quando as trevas invadirem o nosso coração, quando nos sentirmos como se a morte fosse nos engolir, você precisa ir até Deus e ser sincero com Deus. Não fique com mimimi com Deus, seja sincero, lance tudo diante de Deus daquilo que você está sentindo, mesmo que você tenha vergonha daquilo que você está sentindo, mas é o que você está sentindo. Em segundo lugar, Davi não só vai até Deus com as suas perguntas, com seus questionamentos, Davi vai até Deus também com oração, com clamor. E observe, versículo 3, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Meus irmãos, Davi vai até Deus em oração, e ele vai com fé. Agora aprenda uma lição muito importante aqui. As dúvidas, você deve entregá-las diante de Deus. A fé te faz lutar contra as suas dúvidas. Você não pode ser guiado pelos seus sentimentos, você tem que ser guiado pela fé. Isso parece estranho, mas preste atenção nisso. Se você for guiado pelos seus sentimentos, você vai afundar cada vez mais. Quando você é guiado pela fé,
Você vai procurar caminhar apesar dos seus sentimentos. Lembra do exemplo do pregador Charles Spurgeon, que estava profundamente deprimido, talvez por causa dos seus problemas de saúde. E ele diz: eu vim arrastando, mas vim. E enquanto eu prego, eu peço que Deus fale também comigo. Ou seja, ele não se deixou guiar pelos seus sentimentos, ele procurou guiar-se pela sua fé. E você percebe isso no Salmo. Olha como ele diz: atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. A fé dele é que Deus ainda é o seu Deus. Ele não sabe porque Deus não responde, ele não sabe porque Deus parece que virou as costas, ele não entende, ele não consegue compreender um monte de coisa, mas ele ainda crê que Deus é o seu Deus, é o Deus da aliança, é o Deus que fez um pacto com ele, um Deus que tem um compromisso, um Deus que fez promessas, e ele se agarra à sua fé, apesar dos seus sentimentos lutarem ao contrário. Isso é algo que nós precisamos aprender, meus irmãos. Por mais que você se sinta amargurado e ressentido, você deve orar, mesmo que seja difícil, e lutar contra as dores do seu coração, mas crendo em Deus. Você precisa lutar contra isso. Precisa aprender que Deus se agrada quando nós apresentemos a Ele em oração, mesmo que o nosso coração esteja dolorido, porque Ele sabe. Mesmo que o seu coração diga que Deus se esqueceu de você, lembre-se, o seu coração é corrupto e enganoso. Mesmo que o seu coração diga que Deus não olha para você, não crê nos seus sentimentos, mas confie no caráter de Deus. Davi está lutando contra o seu sentimento, e pela fé ele clama a Deus. Ele está procurando confiar no caráter de Deus. O Deus meu, é isso que ele diz: Deus meu, o Senhor ainda é o meu Deus. Deus tinha um compromisso com Davi, firmado com uma aliança, e Davi se apega a isso, e então ele clama a Deus. E o primeiro clamor: ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Se de fato ele estava doente, então o que ele pede é que Deus sare a sua enfermidade. O segundo clamor, ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Por que essa oração? Parece até meio sem sentido, parece que Davi está sendo até meio egoísta, está preocupado com os inimigos. Você está sofrendo aqui? A questão toda é que, ao que parece, a preocupação de Davi não é simplesmente com o seu nome, porque o que Davi representava, Deus tinha um pacto com Davi, Deus tinha feito uma aliança com Davi. Se Davi morresse, ou perdesse em alguma batalha, e fosse envergonhado, eliminado, destruído, e acabasse com tudo, então ia parecer que aquele compromisso que Deus fez com ele não teve valor algum. Ia parecer que Deus, de fato, não é um Deus fiel, e que cumpre a sua promessa, e que cumpre a sua aliança. O que Davi está pedindo aqui, é que Deus o visite, que Deus atenda ao seu clamor, porque ele está sofrendo, e que Deus atenda de uma forma, que as pessoas ao redor possam reconhecer que Deus está com ele. Porque Davi, ele era um representante de Deus da nação de Israel. Lembrando que a nação de Israel era um reino teocrático, Davi era o representante ali. Por isso que quando os reis serviam a Deus, a nação, de uma forma geral, ela buscava e servia a Deus também. Então a preocupação de Davi aqui, primeiro, ele está querendo sair da situação que o aflige,
e segundo, ele está preocupado com o que as pessoas vão dizer com aquele que era o representante de Deus para o povo naquele contexto. E meus irmãos, o que a gente aprende aqui é que quando você está sofrendo, você pode desabafar, mas você precisa orar a Deus e fale com Deus o que você precisa com todas as letras. Com todas as letras. Eu vi uma história, e eu quero crer que seja verdade. Tinha o quê? Acho que eu tinha uns 20 anos. Naquela época, a nossa mocidade era uma mocidade bem, um exemplo, os nossos jovens aí, ó. Era uma mocidade assim, bem atuante, no sentido assim, nós tínhamos muita reunião de oração. Por exemplo, na segunda-feira, toda segunda-feira, nós nos reuníamos para orar. Era um grupo de uns 30 jovens, e foi naquela época que surgiu as vocações, eu, Cláudio, Flávio, todos nós somos daquele grupo lá. Na terça-feira nós tínhamos estudo bíblico, era uma época assim, bastante gostosa mesmo, e nós estávamos numa reunião de oração um dia, era até na igreja presbiteriana independente inclusive, que tem lá no Santa Isabel. A missionária era muito amiga nossa, nós estávamos num grupo grande, a igreja pequena, estava lotado de jovens. Aí uma senhora contou um testemunho do que aconteceu, numa igreja presbiteriana, eu não lembro agora do bairro, mas pro lado do Tijucal, aquela região ali. E o pastor estava pregando, falando que Deus age, que Deus pode fazer milagre, etc, etc. Aí tinha uma senhora bastante humilde. Aí acabou o culto, ela falou: pastor, então o senhor crê em milagre? Creio. E Deus age mesmo? Age. Então eu quero que o senhor ore para Deus curar minha filha agora, porque eu já não aguento mais. Minha filha está sofrendo, eu não tenho condições de cuidar dela, e ela expôs toda a situação. E o pastor tremeu um pouco naquela hora. E o pastor falou: não, então a senhora ora então. Só confia mesmo que Deus confia, então a senhora ora. Isso era uma mulher muito humilde, numa casa, uma comunidade bem simples aqui de Cuiabá. Agora, o que me chamou a atenção, mais do que no milagre, foi a oração dela. Uma mulher simples, não tem experiência de igreja, foi na igreja aquele dia, e do jeito dela ela orou. Ela falou: Senhor Jesus, eu queria que o senhor curasse a minha filha está lá em casa, eu queria que o senhor fosse lá agora, ela deu o endereço. A minha casa eu tenho que ir, tal, tem um trielhozinho, para o senhor chegar do lado, tem uma pontezinha, o senhor passa a ponte, abre o portão, a chave está debaixo do negocinho lá de flor, o senhor abre, e minha filha está no quarto, ela não pode andar, ela não tem condição de abrir a porta. O senhor cura ela para mim? Tá, Senhor Jesus, amém. Quando a mulher acabou de contar o testemunho, eu estava assim, Mas o melhor da história não é esse, é quando ela chega em casa, a filha dela recebe ela na porta. E Deus faz milagre. E Deus, Ele age de forma simples. Agora, o mais importante é que eu seja sincero em abrir o meu coração para Deus. A gente tem que falar o que está no nosso coração. Às vezes a gente não fala certo. E quando você está sofrendo, às vezes você não encontra palavras para falar. Quando você está sofrendo, você não sabe às vezes nem o que falar com Deus. Mas abra o seu coração e seja sincero com Deus. É lógico que nem todo mundo vai ter essa experiência. Nunca vi nada desse tipo, como é a oração dessa mulher. Mas como Deus não está preso a nada, Ele é livre, e Ele faz tudo para a sua glória, Ele resolveu atender aquela mulher para a glória dEle e para a nossa edificação. Mas o ponto é: abra o seu coração. E eu penso que a oração de Davi também não foi em vão. E o último ponto da nossa mensagem, e confesso para os irmãos, foi onde eu mais relutei nessa mensagem para entender, é o versículo 5 e o versículo 6, porque parece que é outro salmista que escreveu o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 1 e 2, você vê um salmista
rancoroso, até quando, até quando, até quando, até quando? Quando chega no versículo 5, o salmista diz: o tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Como que Davi mudou assim? Davi agora ele muda radicalmente a sua forma de falar com Deus. Há uma incógnita do que aconteceu aqui. Agora, meus irmãos, talvez a tradução nos ajude a entender. E eu pesquisei algumas traduções. Alguns vão dizer assim: mas eu confio na tua graça. Mas a nossa tradução, ela está mais correta, ela está mais literal. Porque a ideia no texto hebraico é que Davi disse o seguinte: olha, a partir desse momento, eu tomei uma decisão. Eu vou confiar na sua graça. Ou seja, quando Davi diz, quanto a mim, o que Davi está dizendo é o seguinte: eu tomei uma decisão, eu vou confiar na sua graça. E então ele passa a descrever agora o resultado da sua confiança. Aqui está o grande segredo para quem está com a alma abatida. Aqui está o grande segredo. Se você se deixar e não tomar uma decisão, você vai afundar, afundar e afundar. Se você se fizer de vítima, você vai afundar, afundar e afundar. A Bíblia, ela sempre nos responsabiliza por nossas ações, sempre. Até mesmo quando eu estou sofrendo muito, eu preciso agir. Eu tenho sempre dito essa frase aqui: agir e reagir. Preciso aprender a agir e reagir biblicamente. Tem momentos na vida que eu preciso tomar uma decisão mesmo. Porque se eu deixar, eu vou só afundar. Se eu não levantar a cabeça e tomar uma decisão, agora essa decisão não é confiando na sua força. Não, eu vou levantar, eu vou agir, eu sou isso, não. Eu não sou assim, não é nesse sentido. Observe o que Davi diz: no tocante a mim, confio na sua graça. Davi tomou uma decisão, daquele momento em diante ele ia confiar na graça de Deus. Lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Que espinho era esse, pastor? Ninguém sabe. E Deus não conta essas coisas de propósito, para que possamos nos identificar com Paulo também. Paulo orou 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. O que Paulo teve que aprender? A lidar com aquilo e confiar que Deus estaria com ele, ao lado dele, e ia sustentá-lo e ajudá-lo até o fim. A questão que Davi faz aqui é: eu vou tomar uma decisão e eu vou confiar. Davi, parece-me que ele tinha isso mesmo. Tem uma história de Davi, talvez você vai lembrar. Davi teve um filho com Betseba. Esse filho foi fruto do seu adultério. E Deus então permite que aquela criança morra por causa do pecado de Davi. E diz a Bíblia que naquela semana que a criança está doente, Davi orou e jejuou a semana toda. Orou, jejuou, vestiu o pano de saco, jogou cinza na cabeça, aquele ritual de humildade e humilhação que os judeus faziam quando estavam orando e jejuando diante de Deus, esperando um milagre. No final daquela semana, a criança morreu. Deus não atendeu a oração de Davi. A criança morreu. E os servos de Davi ficaram preocupados. Como não vão contar para Davi
que o seu filho morreu. Se ele passou a semana toda orando, chorando, jejuando, com roupa de pano de saco e cinza na cabeça, imagina agora que a criança morreu. Ele vai afundar de vez. Eles começaram a conversar entre si, como faremos? E Davi então ouve a conversa, e Davi não fala para ninguém, ele simplesmente toma uma decisão. Ele tomou uma decisão, e ele tomou a decisão com base em quê? Eu orei, eu jejuei, eu me humilhei, mas a vontade de Deus é que a criança fosse. Ele tomou banho, vestiu a sua roupa de rei e foi comer. E os seus servos ficaram assustados, mas o senhor estava orando, chorando, com roupa de cinza, por que agora o senhor está desse jeito? Ele falou, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora eu preciso me preparar para que eu possa encontrá-lo um dia. Esse é o ponto. Há momentos na vida que você precisa tomar uma decisão, porque senão você só vai afundar, afundar e afundar. Por mais difícil que seja, precisa levantar a cabeça, olhar para o céu e confiar em Deus e começar a agir. Mas se você ficar, como Davi estava no começo do Salmo, só reclamando, por mais dolorido que seja, ou colocando culpa nas pessoas, se você ficar nessa, você vai virar num ciclo, e vai virar uma bola de neve, e você só vai se afundar. Você pode chorar, abre o seu coração, falar tudo que você precisar para Deus. Você ora e é específico, é claro, fala tudo com Deus, mas toma uma decisão de confiar nesse Deus, toma uma decisão de confiar nele, de confiar na graça dele. Graça é favor imerecido, é aquele Deus que abençoa e tem prazer em abençoar, é o Deus que cuida do seu povo, e caminhe pela fé, mesmo que você não entenda, mesmo que os seus questionamentos não tenham sido respondidos, mesmo que as suas perguntas Deus não tenha ainda dado resposta, mas confia no Senhor e vai, confia no Senhor e anda. A Bíblia toda aponta para isso. Quando o povo está saindo do Egito, atrás vem os egípcios, na frente o Mar Vermelho, e o povo diz, e agora? Deus não responde, só diz, marche. Marchar para onde? Marche. Só tem água, marche. E quando o povo colocou o pé em obediência a Deus, quando tomaram a decisão de confiar em Deus, o mar se abriu. A questão é, enquanto nós ficarmos tomando decisões erradas, confiando em nós mesmos, procrastinando as nossas ações, nós não vamos sair do buraco no qual nós nos encontramos. Eu não sei te dizer, às vezes, o porquê Deus permite alguns sofrimentos. Ele tem os seus planos, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, mas eu preciso confiar em Deus. Quanto a mim, no tocante a mim, confio na Tua graça, e regozije-se, essa esperança, o meu coração na Tua salvação. O que ele anseia é isso, é que Deus há de salvá-lo, e que o seu coração vai se alegrar, e ele diz, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que bem Deus lhe tem feito. Davi não está olhando o momento só, o bem é o que Deus tem feito no todo da sua vida. Qual que é o outro problema, quando nós estamos deprimidos? É que nós focamos no problema, como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. Nós esquecemos do passado. Quando Davi fala, o Senhor me tem feito muito bem, na minha vida toda, o Senhor me tem feito muito bem. Por algum motivo, Deus permitiu que ele sofresse naquele momento, mas ele reconhece que Deus tem cuidado dele.
Esse é um dos motivos porque nós nos afundamos, porque quando nós estamos sofrendo, nós nos esquecemos. Lembra do profeta Jeremias, em meio ao seu sofrimento? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o Senhor me tem feito muito bem. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo mais uma palavra de esperança para você. Eu quero dizer para você, se você tem sofrido, está difícil, talvez você se sinta como Davi, tem alguém que sabe muito bem o que é sofrimento, e alguém que nós ainda, de certa forma, merecemos algum tipo de sofrimento, que nós somos pecadores e vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, mas tem alguém que não é desse mundo, que nunca pecou, mas alguém que a Bíblia descreve como alguém que sofreu muito por causa de mim e por causa de você. Isaías 53 diz assim, falando de Jesus, um texto profético: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Então Jesus sabe o que é sofrimento, sabe o que é dor, o que é tristeza, ele sabe, e por isso ele pode te socorrer na sua dor, na sua tristeza. Tanto, que antes da sua morte na cruz, o seu sofrimento foi tal que os seus poros minou sangue. Você já conseguiu imaginar alguém que está tão tenso e sofrendo, que mina sangue dos seus poros? Esse foi o nosso Redentor antes de ir para a cruz. Lá na cruz, além da dor física, recebendo sobre si a maldição de todos nós, ele se sentiu só. Davi está se sentindo só, Jesus se sentiu só lá na cruz por causa de nós. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus conhece, ele sabe, e eu posso ir até ele, e ele te convida. Lembra o que ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vá até Jesus, vá até Jesus com as suas lamúrias, com a sua dor, com o seu sofrimento, vá até Jesus com a sua oração sincera, e vá até Jesus e tome uma decisão de confiar nele. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, que nos dá esperança, que a sua palavra que nos mostra como lidar com a nossa dor, como lidar com o nosso sofrimento, que a tua palavra nos ensina, ó Deus, como devemos agir quando a situação apertar. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, aplique essa palavra ao coração de cada pessoa que está aqui, em especial a vida daquelas pessoas que estão sofrendo, estão cansadas, estão desanimadas, estão se sentindo só, não conseguem enxergar o Senhor, não conseguem enxergar a sua presença, não conseguem enxergar o seu amor, estão vivendo dias difíceis, de densas trevas, mas que elas possam, ó Deus, buscar o Senhor humildemente, reverentemente, e tomar uma decisão de confiar na sua graça, e que a luz do Senhor brilhe sobre essa vida, que a luz do Senhor possa ser manifesta, e essas pessoas possam, ó Deus, regozijar-se no Senhor, cantar louvores ao Senhor,
e regozijar-se na sua salvação. Para que o Senhor seja honrado, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam testemunhar do seu amor, do seu cuidado por nós, para que as pessoas possam ver o Deus que cuida através da nossa vida. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.